Conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 2 nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de verdade e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos mais uma porção da Tua palavra, aprendermos na Tua presença, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, que Tu possa nos conceder fé, sabedoria e entendimento, possas curar o enfermo, daqueles que estão enfermos, doentes, possa libertar aqueles que estão aprisionados, cativos, seja no espírito, ou seja no corpo material, ó Pai, porque nós sabemos que a enfermidade é uma prisão, enfermidade é um demônio, e tem aprisionado a muitas pessoas, e nós cremos que a oração tem poder, e ela tem eficácia, ó Pai, quando é feito desde um coração justo, com objetivos justos, entendendo qual é, ó Pai, o nosso lugar no programa divino desse tempo que estamos vivendo.
Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, que tem sido derramada sobre cada um de nós. Se estamos aqui, é a tua graça, ó Pai, favor imerecido, não fizemos nada para merecer isso, mas aprove a ti, ó Pai, como lemos a Sagrada Escritura, tu nos predestinaste desde antes da fundação do mundo, para viver no melhor de todos os dias para se viver, que é este, é o dia da coroa, o dia do ápice, o dia do cumprimento de todas as profecias que estavam preditas, que seriam cumpridas. Nós te agradecemos, ó Pai. Abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, abençoe os nossos irmãos que aqui estão presentes, ó Pai, que tu concedas o desejo, o pedido do coração de cada um deles, pois o pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Nós estamos falando sobre o tema a adoção, manifestação dos filhos de Deus. Muito tempo vivemos no conforto deste mundo, tentando nos salvar da repentina destruição, mas queremos tocar teu cetro, Senhor, e em ti encontrar graça. Apenas pelo sacrifício podemos entrar em tua presença. Separa mim, Senhor, deste mundo de pecado, para uma condição de rapto. Deus, purifica meu interior. Eu não quero minha vontade, mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Queremos ver o poder restaurado na igreja outra vez, e a terceira puxada manifestada em nossas vidas. O enfermo será curado, é a igreja cumprindo a profecia. Senhor, queremos Viver em nossa herança. Separa-me, Senhor, desse mundo de pecado, para uma condição de rapto. Deus, purifica meu interior. Eu não quero minha vontade, mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Aleluia. Aleluia. Podemos ver o poder restaurado na igreja outra vez, e a terceira puxada manifestada em nossas vidas. O enfermo será curado, é a igreja cumprindo a profecia. Senhor, queremos viver em nossa herança. Separa-me, Senhor, deste mundo de
mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Separa-me, Senhor, Deste mundo de pecado para uma condição de rapto. Deus purifica meu interior. Eu não quero minha vontade, mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós estamos falando da mensagem adoção, manifestação dos filhos de Deus. Precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo é este, né? Onde os verdadeiros filhos de Deus seriam manifestados. Como nós lemos a escritura da presciência, da predestinação, você não se faz um filho de Deus. Tampouco você nasce, como diz, nasce nesse reino quando se une a uma igreja. Nós temos aprendido isso através do decorrer dos anos, ouvindo o Evangelho, a própria mensagem. Você não nasce nesta igreja, né, quando você coloca o seu nome no livro, né? Você já nasce nesta igreja quando você é manifestado aqui, neste plano, porque há uma predestinação. E quando nós lemos e olhamos para o que é a predestinação, a nossa mente finita não consegue alcançar na sua totalidade. Porque na nossa mente finita, nós olhamos para o que é visivelmente com os olhos material e não conseguimos entender ou compreender. Não conseguimos entender a graça de Deus. Qualquer pessoa, quando olhasse para aquela cena das 3 cruzes ali, um Jesus no meio e 2 ladrões, um cada lado, podia dizer: olha, os ladrões ali todos estão condenados, Jesus foi inocente, os ladrões são culpados. Mas na sua mente finita, jamais, eu creio que nenhum deles imaginaria que a última obra, né, antes da consumação de toda coisa, que é o perdão, o derramamento do seu sangue, fosse ele perdoar, né, e salvar um ladrão ali na cruz. A nossa mente finita não poderia compreender esta graça. Agora, por que Cristo salvou aquele ladrão na cruz? Não foi porque ele quis, estava predestinado. Estava predestinado. Como também aquele do outro lado da esquerda, onde se pereceu, estava predestinado, para que assim fosse. Quando nós entendemos isto, o que é predestinação, então nós entendemos muita coisa. Aquela afobação de que as pessoas têm que entender e têm que crer, isso é tirado de você, porque ninguém vai acrescentar nenhum côvado à sua altura, ninguém vai acrescentar um membro à sua igreja, a não ser aquele que Cristo já predestinou desde antes da fundação do mundo. Você pode ser um instrumento para levar, para ser um portador da palavra para alguém, mas este alguém só vai subir, ser elevado ao nível onde Deus requer, se Deus o predestinou desde antes da fundação do mundo. Não importa a vida que ele teve aqui na terra, não importa o que acontece nesse corpo físico. Aí temos N de situações, né? E eu sempre coloco naquela mais da mulher do Poço de Samaria, onde não tinha valia nenhuma, mas Deus aprove salvar ela. Ela tinha uma semente eleita ali. Não importava o que tinha acontecido, as suas decisões na sua vida aqui da terra,
mas quando chegou o tempo, o sol brilhou sobre aquela semente, e aquela semente, ela veio à vida. Ela entendeu, ela creu, e ela foi revelada, e diz: vejo que tu és profeta. Aos olhos humanos, nós olharíamos apenas para o material, e diríamos que aqueles sacerdotes estavam mais propícios a ser salvos do que aquela mulher no lodo do pecado. Esse é o olho material. Por isso, quando eu falo que nós não conseguimos olhar com a grandíssima graça de Deus, como posso dizer, a misericórdia de Deus com o olho natural, nós nunca vamos conseguir compreender isto, né? Porque nossa mente é finita. Agora, a palavra nos traz uma mente infinita. A palavra vem e mostra para nós que a salvação é favor imerecido. Aí nós compreendemos. Não vem das obras para que ninguém se pudesse se gloriar, né? Mas vem porque aprouve Deus nos salvar. Nós nos detivemos aqui no parágrafo 74 dessa mensagem. Mas antes de termos desse parágrafo 74, ele nos narra algo aqui sobre a situação de José, tipo e figura de Cristo. Há uns dias atrás nós falamos sobre esse tipo e figura de José, que José era para Israel, mas no Egito, que era uma terra gentia, José não era José. José era Zafenate Paneia. Ele tinha um nome gentil, ele tinha um novo nome gentil, né? Então ninguém conhecia José no Egito por José. No tanto que os irmãos estiveram diante dele, os próprios irmãos dele, mas não o reconheceram. Por quê? Porque chamavam ele com um outro nome. Chamavam ele de Zafenate Paneia. Era um nome gentil. Eu, irmãos, creio particularmente que Deus tem um nome gentil, porque o profeta diz que ele tem um nome gentil, e Jesus não é nome gentil. Eu quero que alguém me prove que Jesus é um nome gentil. Não é. Ele recebeu esse nome lá em Israel. Não é um nome gentil, né? E tampouco é um nome judeu, porque não tem consanguinidade nem com os judeus nem com o gentil. Mas este novo nome, quando o profeta fala deste novo nome, não se trata de Jesus, porque ele diz: como que ninguém sabe desse novo nome? Está escrito lá na Bíblia toda: Jesus, Senhor, Jesus Cristo. Então esse não é o novo nome do Senhor, isso nós já sabemos, mas é uma revelação, é um nome gentil. Então, se o novo nome de Deus não é Senhor Jesus Cristo, qual é o novo nome de Deus? Então aí fica a pergunta para que você possa buscar de Deus e olhar na palavra, e aí você se situar, descobrir que Jesus tem um novo nome. E como num paralelismo aqui de José, de Zafenate Paneia, o profeta disse aqui que quando Zafenate Paneia foi se desvelar para os judeus, seus irmãos, onde ele disse: eu sou José, mas vocês não me conhecem como José, mas eu sou José. Nós sabemos que quando aconteceu isso, o profeta estava dizendo aqui no parágrafo 72, que quando aconteceu isso, a esposa gentia de José não estava presente, estava no palácio. Então nós sabemos que haverá um período, e ali nós vemos a mensagem, as 10 virgens. O profeta diz da seguinte maneira, que quando nós subimos no arrebatamento, aparecerá Moisés e Elias, 2 profetas a Israel. 2 profetas a Israel, não um, serão 2, para cumprir Apocalipse 11. Nós vimos também, eu citei alguns cultos anterior, onde o profeta diz que fala sobre um 7º anjo, que levará o 7º selo a Israel, né? Que Apocalipse 13, se não me falha a memória, que nós comentamos aí. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o 7º selo será revelado a Israel através desse 7º anjo. Mas nós sabemos que não é o 7º anjo terreno nosso,
aqui da sétima era, não é. Por quê? Porque Deus não envia, lá na perguntas e respostas, o profeta diz, Deus não envia profetas gentios para lidar com judeus, nem envia profetas judeus para lidar com gentios. Isso está bem claro na palavra. Né? Está lá, perguntas e respostas dos selos. Perguntaram ao irmão Branham, é o nosso Elias? Um das duas testemunhas, ele disse, não. Quando Deus, o nosso Elias, ele vem aqui para os gentios, mas quando Deus for para Israel, serão dois, ele disse isso, Moisés e Elias, né? Serão os dois, para cumprir a metade da última semana, da semana número 70, metade da última semana, número 70, que são 3 anos e meio, de ministério de Moisés e Elias a os judeus. Nós não vamos estar aqui, tá certo, irmãos? Então o profeta vem dizer aqui, ó, recorde quando José fez a si mesmo conhecido para os irmãos, lá não havia nenhum gentil presente, você não estará presente quando José se desvelar para os seus irmãos judeus, diz, olha, vem aqui, eu sou José, vocês não me conhecem por esse nome, vocês me conhecem Zafenate de Paneia, mas eu sou José. Vocês estão me entendendo, irmãos, o paralelismo? 72, no meio do parágrafo 72. Então vejam só, vocês conhecem a história de José, o tipo perfeito de Cristo, em todos os modos. E quando José enviou os seus irmãos, eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram, ora, este sujeito, nós não devíamos ter matado nosso irmão José. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, agora, quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, e José estava tão satisfeito, que ele teve que chorar por pouco, então despediu sua esposa, seus filhos, todos os guardas e tudo mais, e os enviou ao palácio, exatamente correto. E então, na presença tão somente de judeus, ele disse, eu sou José, vosso irmão. Nós dissemos que matamos o nosso irmão, e agora, ele é este grande rei. Estava ali diante deles, eles não sabiam. Estava com um novo nome. Ele disse, Deus fez isso por um propósito, aleluia. Irmãos, quando paramos para ler isso, Deus fez isto para um propósito. Aqui tem algo tão grande, irmãos. Deus fez isso para um propósito, para salvar vidas. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isso, para nos salvar, os gentios. Porém, os gentios estavam no palácio, aleluia, sendo rejeitado por seus irmãos. José, ele tomou uma noiva, e a noiva era uma gentílica, não uma judia, certo? Agora, onde você está chegando agora? Depois de colocarmos este corpo glorioso, e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, entendeu você o que eu quero dizer agora? Então poderei ir e dizer, irmão Neville, deixe-me dar uma pequena ilustração, eu digo, irmão Rumes, vamos para o papai nesta manhã, ele é Deus, nós o conhecemos agora, ele é um salvador, ele é um curador, lá nunca houve tal coisa como a criação do pecado. Alguém pode lhe perguntar para você, quem criou o pecado? Quem criou a morte? Quem criou o pecado? Aí você diz, foi o diabo? Não. O diabo não cria nada. Aí alguém pergunta para você, então quem criou a morte? Foi Deus? Também não. Quem criou o pecado? Foi Deus? Também não. Mas então, o que é o pecado? O pecado é a perversão do ato correto. O que é pecado? Incredulidade.
que é incredulidade? A falta da crença. O que é a morte? É a ausência da vida. Então Deus não criou o pecado, Deus criou a coisa correta. O diabo foi lá e perverteu a coisa correta, transformou-a num pecado. Deus criou a vida, e vida em abundância, e vida eterna, mas o diabo foi lá e perverteu, buscou uma forma de tirar esta vida. Então ele perverteu a vida, trazendo a morte. Olha o que o profeta diz aqui. Lá nunca houve tal coisa como a criação do pecado, aquilo não desceu bem. Desceu? Pecado não é uma criação. Não, Senhor. Pecado é uma perversão. Há somente um Criador, e este é Deus. Pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É a retidão pervertida. O que é uma mentira? É a verdade mal representada. Certamente, o que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. O pecado não é uma criação, o pecado é uma perversão. Então Satanás não pode criar o pecado. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Isto é exatamente correto. A morte é simplesmente uma perversão da vida. Agora observem isto. Observem isto. Então eu irei e direi, irmão Rumen, vamos você e eu, o irmão Billy, e alguns dos irmãos, subir para o papai, Deus, e digamos, vamos fazer uma pequena viagem. Vocês rapazes gostavam das montanhas quando vocês, sim, certamente gostávamos. Há uns 2 milhões de milhas delas, além naquele novo mundo. Sigam em frente, viajem com eles. Tenham que guiar o sol cada dia. Suba mais, eu te ouvirei. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 66, correto. E você sabe, estou andando por ali. Todos nós andamos por ali somente por cerca de 500 anos. Simplesmente com uma pequena jornada, 1 milhão, não faz nenhuma diferença. Vem. E agora isso soa como loucura, porém, é a verdade. Vem, é a verdade, porque não há tempo. É a eternidade. E quando eu chego lá fora, eu andei por ali, e vocês sabem quem eu encontrei lá fora. Eu digo, bom, se aquela não é a irmã George Bruce, ora, irmã George, tem passado muito tempo desde que eu a vi, sempre parecendo a mesma, vem. Talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade, mas simplesmente tão jovem como ela sempre foi. Ela estará coçando as costas de algo, e quando eu olho lá, é um leopardo, um leão. E eu digo, como está você nesta manhã, leopardo? Miau, como um gatinho. Eu estava lá embaixo falando com uma das irmãs, ao redor daquelas grandes flores lá embaixo. Nós ficamos lá por uns 500 anos, vem, olhando para elas. Agora, isto soa como uma loucura, mas é a verdade. Isto é correto. Esta é a maneira que Deus queria. Bem, abençoado seja o teu coração, irmã George. Nenhum mal pode vir, nada de maneira alguma. No tempo do entardecer, subiremos no topo do monte e diremos, papai, Deus, uma vez eu fui perdido, estive uma vez no lixo do pecado. Papai, Deus, e tu me salvaste. Onde você subirá no topo? No tempo do entardecer, subiremos no topo do monte. Onde a irmã, na mensagem, Senhor, este o tempo, viu o profeta. E esse é o tempo da tarde, o tempo do entardecer. Subiremos no topo do monte e diremos, papai, Deus, uma vez eu fui perdido, estive uma vez no lixo do pecado, papai, Deus, se tu me salvaste. Ora, pessoas que tentaram expressar foram as que ficaram loucas. Bem, aquele homem que escreveu o amor de Deus, o último verso foi escrito dentro dos muros de uma instituição para doentes mentais, o qual tentou expressar o amor de Deus,
como ele parou para salvar pecadores, e como ele o fez, seu amor que desceu para salvar a você e a mim, falando a respeito de adoração. Os anjos não sabem nada a respeito disso. A adoração, o anjo somente sabe que ele está lá, de pé, movendo suas asas de um lado para o outro. Aleluia, aleluia. Mas misericórdia. Quando isto vem ao conhecimento, que eu estava perdido e agora fui encontrado, estava morto e agora vivo outra vez. Deus, eu era pecado, eu era lixo, e eu estava lá embaixo no lixo. Aqui está o melhor que a vida poderia te dar. Já foi você alguma vez aqui no depósito do lixo da Colgate? É um lugar mais fedorento onde já estive. Aquela velha fumaça simplesmente me põe enfermo ao respirá-la. Aquela fumaça toda por ali dá tanto nojo que o seu estômago parece sair de dentro para fora, como se tivesse tomado óleo de rícino. Simplesmente tão enjoado quanto possa você estar, e os ratos correndo por cima de você, tentando te comer, e este é o melhor da vida. E então alguém se abaixa e te levanta, e você está bem velho e não pode fazer nada. Simplesmente te apanha e te transforma em um rapaz de 18 anos de idade, te coloca em cima de uma montanha, exatamente na flor da juventude, com aquele bom ar saudável assim, aquele bom gole de água fria. Gostaria você de voltar alguma vez para aquele lixo outra vez? Não, irmão, nunca vá àquele lixo outra vez. Aquilo é o que isso significa, amigos. O profeta usou um termo de um lixão para nos mostrar o que é lixo hoje, irmãos. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho um lixão perto da minha casa, então onde eu nunca vou voltar? Mas e a vida de pecado? A vida de promiscuidade? A pior de todos os desvios da presença de Deus é quando você não importa-se com a sua alma, com a palavra. Como nós falamos aqui, sobre o pão e o vinho, as pessoas dão tão importância a algo material, e quando há algo espiritual que está acontecendo agora mesmo, a servida do pão, o pão espiritual, as pessoas não dão valor a isso, não prestigiam isso, e depois querem bênçãos. Como? É tornar ao lixo. Aqueles líderes religiosos, com toda a retidão de perfeição nos seus corpos materiais aqui, mas estavam dentro de um lixo, um lixão. Incredulidade, vira as costas para a palavra, olhando para trás. Deus te tirou você uma vez, tirou você daquela linha do mundano, libertou você, mas agora a coisa está demorando demais, e aí você torna para a volta lá. Não, agora eu vou. A mulher volta a vestir calça, usa maquiagem, todas essas coisas aí, tudo que... Isso é fichinha perto quando você vira as costas para a palavra. Isso é fichinha. Acho que a pior delas é quando você vira as costas para a palavra. Não para ouvir a palavra. Não crê nela, não crê no que está cumprindo hoje. Isso é o pior de todos. Nunca, não, irmão, nunca vá àquele lixo outra vez. Religiosidade, igrejismo. Agora, aquilo é o que isso significa, amigos. É isso que é aquela visão, ou transladação, seja o que for, uma visão. Eu digo visão, porque tenho medo que isto fira alguém ao dizer transladação. É isso que aquilo era. Agora, quando Deus, o que fez Deus para trazer os filhos e filhas para Ele, agora, quem são essas pessoas? Como eles? O que fizeram essas pessoas para merecerem isso?
Como fizeram isto? Deus, no princípio, antes mesmo de ser feito um anjo, quantos sabem que ele é infinito? Agora, vocês irmãos trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como, no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, ele mesmo? Se Jesus pudesse tomar uma outra pessoa e a fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto: ele mesmo tomaria o lugar. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. É por isso que ele será tão adorado. Jesus era um homem, claro, e ele era um homem, nascido da Virgem Maria, pelo Espírito que estava nele, era Deus sem medida. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafá, ele era Jeová Manassés, ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro, o último. Ele era o que há de vir, as raízes e rebentos de Davi, a estrela da manhã, porque ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. O diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvido, eu te ferroarei, te colocarei na sepultura. Aquele sangue derramado não pode te ajudar. Aquilo é simplesmente sangue de um animal. Porém, Deus, em sua sabedoria, sabia que lá haveria um cordeiro que viria morto desde a fundação do mundo. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Aleluia. Mas um dia, quando este cordeiro veio, este homem, Satanás, foi até mesmo enganado. Ele olhou ao seu redor e ele disse: se tu és o filho de Deus, faça isto. Se tu és o filho de Deus, faça um milagre, deixe-me te fazê-lo. Olha aí. Deixe-me te ver fazê-lo. Eu amarrarei um trapo ao redor da sua face, te ferirei. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Eu não creio que tu és o sujeito. Se tu és, diga-nos exatamente como tu és. Vem. Tudo dessa maneira. Diga-nos quem és tu. Ele não abriu a sua boca. Ele puxou o pano de sobre os teus olhos então. Se o diabo soubesse quem estaria ali diante dele, que ele perderia o seu poder da morte, você acha que ele teria matado Jesus? Não. Ele não teria matado Jesus. É assim que acontecem as coisas. Ele olhou ao redor para os discípulos e disse: eu poderia falar com o meu pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Deus não ouviu aquilo, você sabe. Se tu és, aquele não é ele. Ora, veja-o sangrando. Alguns de seus soldados vão até lá e cospem na sua face. Cuspiam e escarneciam dele, arrancavam-lhe mãos cheias de barba da sua face. Não é ele. Ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele. Rapaz, eu o levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era o homem, por que me desamparaste? No jardim do Getsêmani, a unção o deixou, vocês sabem. Ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabia disto? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Foi aí que aquele amor entrou. Como ele tomou o meu, aleluia, como tomou o meu, e lá estava ele não podia abrir a sua boca, ele simplesmente dissera: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum, ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei o meu aguilhão nele. E aqui vem ele, lance seu ferrão nele,
mas aquela era a hora errada. Então ele estava com o seu ferrão arrancado. Ele não pôde ferroar mais desde então, aleluia! Ele deixou o seu ferrão lá dentro, levantou no terceiro dia e disse: eu sou aquele que estava morto e está vivo outra vez e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, Senhor, ele falhou em ver quem era aquele. E porque eu vivo, vós também vivereis. Isto não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado, então alguns disseram: ele deve ser um fantasma, deve haver algo fantasmagórico a respeito desse sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus. Tomé disse: deixa-me ver as tuas mãos e tudo mais, e eu lhe direi se é ele. E ele disse: aqui estou. Disse: tem você algum peixe, pão lá? Traga-me um sanduíche. E eles trouxeram um sanduíche, e ele se colocou ali de pé, e o comeu. E disse: agora, come um espírito, como eu acabei de comer. Tem um espírito, carne e ossos, como eu tenho? Vem. Ele disse: eu sou ele, eu sou aquele. E Paulo disse: não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos, mas sabemos que teremos um corpo como o dele. Aleluia. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele é um pronome pessoal outra vez. Ele foi ao inferno, pregou as almas que estavam aprisionadas. E como ele desceu lá, e como ele fez isto, ele possuía o sentido do tato. Ele possuía o sentido da audição, ele possuía o sentido da fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que via aqueles glorificados outra noite. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi, o profeta, anteviu isto. Não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei que o meu santo veja a corrupção. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixará minha alma no inferno, nem deixará que o meu santo veja a corrupção. E em 72 horas, antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez e no mortal foi colocado a imortalidade. E ele se pôs de pé e comeu. E ele nos disse que ele era um homem. Aleluia. É dessa maneira que o veremos, irmão Evans. É aí quando ele se assentará no trono de Davi. Aleluia. É aí quando subiremos e desceremos, e eu farei uma viagem com você através das montanhas por 1 milhão de anos. Bem, somente uns poucos dias, somente em poucos minutos, nós atravessaremos lá e nos assentaremos lá ao redor. E quando chegar a hora de comer, você sabe, a primeira coisa que você sabe, a irmã Wood disse, irmão Wood, bem, onde você estava por todo esse tempo? Eu não tenho te visto me parece que tem sido uns 15 minutos. E isso foi 2000 anos atrás, irmão Branham. Como está se sentindo? Como está você se sentindo? Naturalmente você não pode sentir nada a não ser bem. Ei, vem aqui, rapaz. Vou mostrar algo para todos vocês, irmãos, meus queridos irmãos. Aqui está uma fonte de água, a melhor que vocês alguma vez já beberam. E nós beberemos um bom gole frio. Eu alcançarei lá e apanharei um punhado de uvas e nos assentaremos lá e comeremos. Não será aquilo maravilhoso? Isto é exatamente o que é. Aquilo é simplesmente isso. Aleluia! Como receberemos isto? Como sabemos disto? Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou. Quem? Aqueles que estão na terra prometida. Aleluia!
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, para que possamos louvá-lo como ele diz. Isto é o que ele é, Deus. Nós queremos louvá-lo, aleluia, eu também quero louvá-lo, glória a Deus, louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Em Cristo somos aceitos, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Eu tenho que voltar à adoção, aleluia, mas eu quero parar em pecados, aqui por um minuto. Pecados, você já observou isso? Você sabe que Deus não condena um pecador por pecar? Isso é bom. Você sabe que Deus não condena um pecador por pecar? Ah, então eu posso pecar à vontade, porque eu não serei condenado? Porque eu acabei de ler que Deus não me condena por pecar. Ele o condena por ser um pecador. Ele te condenará por você ser um pecador. Agora, como que é isto? Se eu peco e eu não me torno um pecador? Se eu pequei, a única forma de eu não me tornar um pecador, qual é? Se arrepender. Deixar de ser um pecador. Se arrepender do pecado. É a única maneira de você sair do estado de pecador. Então veja, você sabe que Deus não condena um pecador por pecar. Ele o condena por ser um pecador. Se um pecador fuma um cigarro, ele não condena por isso, ele é um pecador. De qualquer maneira, vê, ele não tem nenhum pecado. O pecador não, ele é simplesmente um pecador. Ele não tem nenhum pecado, mas você tem pecado, você que é cristão. Você observa aí que ele está falando com a igreja. Conserve-o corretamente. Perdão de pecados. Pecados. Nós cometemos pecados. Porém, o pecador é simplesmente um pecador. Deus não o esquece. Vocês estão me entendendo isso, irmãos? Quando nós entendemos isso, nós vemos o plano de redenção aí. Agora, você diz, bem, ele saiu por aí e atirou em um homem, o que irá você fazer a respeito disso? Isso não é problema meu. Eu não sou um reformador, eu sou um pregador. A lei tomará conta daquilo. Eles são reformadores. A lei tomará conta daquilo. Eles são reformadores. Eles são. Bem, digamos, ele cometeu adultério. Aquilo está com a lei. Aquilo está entre ele e a lei. Eu não sou um reformador. Eu não reformo as pessoas. Eu as quero convertidas. Aleluia! A igreja, a denominação, ela reforma a pessoa. Ela não converte a pessoa. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, porque isso é doutrina da igreja. Então você não faz porque você está na igreja. Aí quando você sai da igreja, qual é a coisa que você faz? Então, irmãos que estão na mensagem, que creram na mensagem, irmãs, que sabem como deve se portar como uma verdadeira cristã, aí sai da mensagem, aí vai para o mundão, aí veste roupa indecente, nunca foi. Primeiro, nunca foi. Estava ligado a uma igreja. Ele olhava ela como uma igreja. Porque um cristão, independente dele aceitar ou não a maneira que a comunidade exerce, comunidade, quando eu falo, é o lugar onde você congrega. O cristão, independente do lugar onde você congrega, se você não concorda com ali, o profeta diz assim, que cada cristão ele deve ter um lugar onde ele possa chamá-lo de minha igreja. Você deve ter um lugar onde você ajude a sustentar a causa, onde você paga os seus dízimos. Você tem um lugar para você possa ter comunhão com os seus irmãos. Você tem um problema, os seus irmãos estão ali para te ajudar. Né? É como uma comunidade.
Aí você discorda da comunidade, mas você é um cristão. Então você toma a sua decisão de deixar aquela comunidade, e você vai buscar uma outra na qual você possa se agradar, na qual possa se encaixar com aquilo que você crê. E aí o que acontece? Você continuará sendo um cristão. Não é a comunidade que converteu você num cristianismo, foi a palavra. Então aonde você for, você será um cristão. Aonde você for, você será um cristão. Pode dizer assim, ó, eu não vou mais congregar, eu vou ficar em casa. Mas você vai ser um cristão. Se você tomou a decisão de você ficar na sua casa, seja um cristão. Mas se você faz tudo ao contrário do que a palavra diz, você nunca foi um cristão. Veja, eu não reformo as pessoas, eu as quero convertidas. Eu sou um pregador, o meu dever é levá-lo para Deus. E se ele pecou, isto é problema dele. Ele é pecador. Deus o condenará em um nível mais alto. Para começar, ele é um pecador. Para começar, ele está condenado. Ele nem mesmo chegou ainda à primeira base. Ele está aqui. Ele é um pecador para começar. Ele não tem nenhum pecado. Ele é um pecador. Você não poderia sair e dizer: este tanto é noite, e este tanto é noite, não é noite. Não, tudo é noite. Tudo é noite. Isto é o que Deus diz. Eu lhes digo, ele é simplesmente um pecador, isso é tudo. Agora, ele fez isto, este tanto é a noite. É noite. E esta é uma verdadeira noite clara, bem aqui. Eu sei, porém, é simplesmente tudo noite. Isto é tudo. Eu não poderia dizer, este tanto é luz, bem aqui. Não, tudo é somente luz. Simplesmente luz. Você não poderia dizer o tanto. Mas se há uma mancha negra nisto, então há trevas nisto. Então, pecados, P-E-C-A-D-O-S, pecados. Nós temos perdão de nossos pecados através de seu, o quê? Sangue. Precioso sangue. Aleluia. De acordo com a riqueza de sua, como esquecemos disso? Porque somos dignos e fizemos algo para termos os nossos pecados perdoados? De sua o quê? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Que coisa! Nada trago em meus braços, Senhor. Nada pude fazer. Não há uma coisa que pude fazer. Veja, Ele me predestinou, aleluia. Ele me chamou, glória a Deus. Ele me escolheu, aleluia. Eu nunca o escolhi. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Ele escolheu todos nós. Nós não o escolhemos. Jesus diz: vós não me elegestes, eu vos elegi. Ele disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o aproxime primeiro. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Nenhum deles se perderá, a não ser o filho da perdição, para cumprir as Escrituras. Você, diz lá: todo que o Pai me tem dado virá a mim. Estou demorando muito. Não estou. Eu nunca saí disso. Eu ainda não comecei isto. Deixe-me apressar. Eu tenho que conseguir algo aqui rapidamente. Agora, nós apressaremos. Eu tenho que voltar a esta adoção por um minuto. Vocês me perdoem por somente um minuto. Vamos apanhar isto aqui. Algumas dessas pessoas vieram lá de Geórgia, tão somente para estarem aqui esta noite. Benditos sejam os seus corações. Agora, irmãos de Geórgia, Texas, e seja de onde você for, ouçam o versículo 5 e vamos demorar nisto mais uns poucos minutos. E nos predestinou para. O que significa a palavra para? A palavra para significa algo onde estamos indo para. Estou indo para uma fonte, estou indo para a cadeira, Rumes, você entendeu isso? Estou indo para o escritório. Agora, Ele nos predestinou para
filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quanto prazer! Que prazer era isso? A bondade de quem? Sua própria. Seu próprio beneplácito de sua própria vontade. Agora, o que é adoção? Agora, deixe-me entrar nisso. Eu não sei se eu não terei tempo para passar através disso, mas eu tocarei. Então, se há uma pergunta, você pode me perguntar um pouco mais tarde, ou talvez na mensagem. Ouçam. A sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Então entendemos aqui, irmãos. O profeta, essa mensagem, ela é muito esclarecedora nisso. Porque nascer de novo não quer dizer que você foi adotado. Você nasce em uma família, mas você tem que passar pelo processo de adoção. Amém? Processo de adoção, precisamos de entender isso. Então veja só. Ouçam, a sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Oi. Muitos têm nascido. Mas se você não estiver posicionado, você nunca será adotado. Amém? Vocês estão me entendendo isso? Eu estou lendo isso. E eu vou ler novamente. Está aqui no parágrafo 114 da mensagem. Não estou acrescentando. Olha aqui. Agora, o que é adoção? Agora, deixe-me entrar nisso. Eu não sei se, eu não terei tempo para passar através disso, mas eu tocarei. Então, se há alguma pergunta, você pode me perguntar um pouco mais tarde, ou talvez na mensagem. Ouçam, a sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Quando você nasce outra vez, João 1,17, eu creio, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus, mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que eu estou tentando conseguir para vocês, para esses filhos do último dia. Vê você? Nós fomos predestinados para a adoção. Aleluia. Agora, aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem, eu nasci de novo, louvado seja Deus, tenho o Espírito Santo. Ótimo, você é um filho de Deus, isto é certo. Mas não é sobre aquilo ainda que eu estou falando, vem. Você foi predestinado para a adoção. A adoção é estabelecer um filho. Aí nós lembramos do processo da adoção lá no Velho Testamento. Ela tomado o filho, levado para o tutor. Nós falamos isso esses dias, né? E o tutor ensinava o menino nos negócios do pai, ensinava a ler, escrever, ensinava tudo. E levava reportes ao pai. Como é que meu menino está? Seu menino está assim, está aprendendo bem, tal. Para que determinado tempo, o pai tomava o filho, levava diante da praça, dos principais da cidade, fazia uma cerimônia, então colocava um anel no dedo do filho. E a partir daquele momento, tudo que o filho fizesse era a mesma coisa que o pai estava fazendo. Estão me entendendo, irmãos? Isso é adoção. Não é nascer de novo. Você nasceu de novo no reino de Cristo. O profeta acabou de dizer aqui. Os pentecostais nasceram. E eles achavam que eles tinham. Mas vamos lá. Quando você nasce outra vez, João 1,17. Eu creio, quando fomos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que eu estou tentando conseguir para vocês. Para estes filhos do último dia, vê você? Nós fomos predestinados para a adoção, aleluia. Glória a Deus. Agora, aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Eles dizem, eu nasci de novo, louvado seja o Senhor, tenho o Espírito Santo, ótimo, você é um filho de Deus, isso é certo, mas não é sobre aquilo ainda que estou falando. Vê? Você foi predestinado para a adoção.
Adoção é estabelecer um filho. Estou me aproximando daquilo, porque Beck me disse que eu cheguei bem perto disso. Vocês não podem me ouvir lá atrás. Eu estou, vejam, uma criança. Quantos conhecem as regras da adoção no Velho Testamento? Naturalmente, vocês já viram. Um filho nascia, eu creio que já falei sobre isso em algum sermão. Qual foi gene, você recorde, está em uma fita. O que foi aquilo? Eu tenho batido nisso. Sim, eu sei. A ele ouvi a adoção dos filhos. Agora, no Velho Testamento, quando o filho nascia em uma família, ele era um filho quando ele nascia, porque ele nascia de seus pais, ele era um filho da família e herdeiro de todas as coisas. Agora, porém, este filho era criado por tutores. Gálatas capítulo 5, verso 17 ao 25, correto? Ele era criado por tutores, criadores, mestres. E agora, por exemplo, se eu tivesse um filho nascido, digamos, eu sou o pai, e esta é a razão que King James, quantos já pensaram na muito peculiar interpretação da versão King James, diz: na casa de meu pai há muitas mansões, uma casa, muitas mansões. Vem, realmente, nos dias que a Bíblia foi trazida por King James, uma casa era um domínio. Uma casa era um domínio. Há muitas mansões no domínio de meu pai. Não em uma casa, mansões, mas ele tinha chamado pai de seu domínio. Eles tinham isso biblicamente. Esta é a maneira que é na Bíblia. Quando um pai tinha uma grande fazenda de 1000 hectares, ou algo assim, ele tinha um grupo de pessoas vivendo ali. Ele contratava trabalhadores braçais para morarem ali e tomar conta das ovelhas. Ele tinha alguns ali para tomarem conta do gado. Ele tinha outros ali para que subiam até os pastos mais distantes, lá em cima, cerca de umas 100 milhas de distância. Tinha alguns ali tomando conta dos bodes, outros tomando conta das mulas e coisas diferentes. Ele tinha simplesmente um grande reino. E ele montava o seu jumentinho e ia a cada um e via como eles estavam se saindo na tosquia das ovelhas e tudo assim. Ele não tinha tempo. Você não pode me ouvir quando eu me afasto de lá. Eu tentarei permanecer aqui atrás. Podem vocês me ouvir bem agora aqui? Veja, ele ia embora, saía tentando tomar conta do seu reino. Então agora ele deseja, aquele filho vai ser herdeiro de tudo que ele possui. Ele é um herdeiro. E quando somos nascidos no reino de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus, porque ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou em nós pecado, para que pudéssemos nos tornar nele retidão. Vem? Ele se tornou como eu, para que eu pudesse ser como ele. Vem? Co-herdeiros com ele, correto? Agora recordem disto. Vem cada um de vós. Agora recordem, Deus te predestinou através da presciência que tu virias a isto. Todos compreendem isso? Levante sua mão. Amém? Vem? Deus, através da presciência, te predestinou para entrar na terra prometida. O que é a terra prometida para os cristãos hoje? Somente levante a sua mão se você sabe. A promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vocês filhos e vocês filhas, em Isaías 28, 18, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, retenham o que é bom, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. E este é o descanso, o descanso, a terra sabatista, que eu disse que eles deveriam entrar, e por tudo isso, eles não ouviriam, mas eles manearam as suas cabeças e foram embora, e não quiseram ouvir isto. Vem? Exatamente. O que era isto? Exatamente como aquelas pessoas as quais haviam vindo todo o caminho desde Canaã e do Egito, todo o caminho através do deserto, e chegaram bem próximo, suficientemente perto para provar as uvas, e saíram da terra. Suficiente perto para provar as uvas que saíram da terra,
Irmão, ali, esses homens desejaram que eu me retratasse disso. Isso sobre Hebreus 6. Como posso fazê-lo? Aqueles crentes da fronteira, eles nunca atravessaram. Eles não podem atravessar. Jesus disse. E agora eu pergunto, o que é a fronteira hoje? Qual é a fronteira hoje? Quando Deus nos chama a subir da onde? Sair da era de Laodiceia. Eles não conseguem. Eles estão lá dentro ainda da era de Laodiceia. Nos seus usos e costumes, no seu sistema religioso, da sua maneira de crer, religiosamente falando, sistema denominado. Quando Deus nos chama para subir, para sermos livres, possuir a terra prometida, mas eles não entendem isso. Eles acham que a terra prometida vai ser só quando nós subirmos no arrebatamento, e aí vai acabar todo o problema. Não, na terra prometida, nós lemos que o profeta, eles tiveram problemas. No início dessa mensagem, o profeta disse, eles tiveram que lutar, teve morte lá dentro da terra. Está mostrando o que, irmãos? Eles não conseguem compreender, ficam na fronteira, não conseguem avançar, não querem avançar. Que o Senhor tenha misericórdia. O que era isso? Exatamente como aquelas pessoas, as quais haviam vindo todo o caminho desde Canaã, ou do Egito, todo o caminho através do deserto, e chegaram bem próximo, suficientemente perto para provar as uvas que saíram da terra. Irmão, ali, esses homens desejaram que eu me retratasse disso. Isso sobre Hebreus 6. Como posso fazê-lo? Aqueles crentes da fronteira, eles nunca atravessaram. Eles não podem atravessar, disse Jesus. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E disse Jesus, cada um morreu. É isso que os separou. Eles estão cada um morto. Cada um morto. Isto é certo, disse, mas eu sou o pão da vida, que veio do céu de Deus, amém. O homem que come este pão, aleluia, ele nunca morrerá. Isto é correto. Sim, Senhor, ele tem vida eterna. Se ele comer isto, eu sou a árvore da vida do jardim. Aleluia. Chegaram tão perto, mas permaneceram na fronteira. Aleluia. Não puderam atravessar aí. Oh, irmãos, que Deus possa nos ajudar a compreender isto. Possa nos ajudar a entender. Precisamos avançar. Não podemos ficar parados na fronteira, precisamos avançar. Possuir a terra prometida. A revelação dos selos é a nossa terra prometida. A revelação do 7º selo é a terra prometida. Quando podemos ver Jesus Cristo, a vinda dele no meio dos seus filhos, casando, o casamento acontecendo. E os crentes fronteiriços não podem ver isso. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos. E que Deus receba a nossa gratidão por Ele ter aberto nossos olhos, para compreendermos isto. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos neste momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da Tua presença, arrependidos de nossos erros, nossos pecados, ó Pai, com gratidão em nossos corações, por ter nos revelado a Tua santa palavra, por ter nos mostrado a terra prometida diante dos nossos olhos, e não nos acovardamos, mas entramos dentro dessa terra prometida, porque em todo momento o profeta tem nos dito, tem nos mostrado, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro já preparado do outro lado. Por isso Paulo podia dizer, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é vantagem, é ganho, não há diferença. Por isso que ele pode dizer, o
está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Oh Deus bendito, o que nós fizemos para merecer isto? Nada podemos fazer para merecer isto. Isto é graça, é favor imerecido. Mesmo com todas as nossas dificuldades, ó Pai, que Tu saberias que teríamos em nossas vidas, nossos cair cada vez, nossas dificuldades, imperfeitos como somos, pecamos por pensamentos, por palavras, a todo momento, ó Pai, por causa deste corpo caído. Mas graças a Deus que Tu fizestes uma via, ó Pai, para nós. Aleluia. Tu fizestes uma via de graça para todos nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado, Deus bendito, por nos revelar todo o Seu plano. Aprove a Ti, ó Pai, revelar-nos isto. Escondeste dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Aqui nós somos os pequeninos. Não queremos ser nada além do que esses pequeninos, Pai. Com gratidão em nossos corações, queremos Te louvar sempre, sempre, sempre. Queremos engrandecer sempre o Teu santo nome em nossas vidas, ó Pai. Ajude a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como também aqueles que estão através da internet, selando com o Seu amém cada pedido na Tua presença, colocando seus desejos, anseios na Tua presença, ó Deus. Ajuda, tenha piedade e misericórdia de nós. Conceda-nos, ó Pai, a vitória cada dia mais e mais. Enquanto estamos aqui nesta terra, precisamos cravar batalhas. Diariamente cravamos batalhas, mas não tememos, ó Pai, porque Tu estás conosco todos os dias e momentos de nossas vidas, nos fortalecendo. Eu disse: vamos, nós vamos chegar lá. É isso que a Tua palavra tem nos dito. Quando olhamos para tudo aquilo que Tu tens nos dado, ó Pai, esses frutos da terra, aleluia, onde podemos nos alegrar, ó Deus bendito. Há momentos ainda que temos como que Tu corta aquela linha para que nós possamos entender que ainda estamos nesse plano, porque senão poderíamos subir naquele momento, ó Pai. Isto é a unção que desce em nossos corações quando ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, o Teu poder é manifestado dentro de cada um de nós. Aleluia. A Tua palavra, essa união acontece, ó Deus bendito. Sentimos a Tua presença cada dia mais e mais, ó Pai. Ajuda os Teus filhos, ó Deus bendito. Abençoe os trabalhos dos Teus filhos, na qual lutamos, ó Pai, pelo benefício de nossa família, o benefício do Teu reino. Ajuda os Teus filhos, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus bendito, também somos gratos por tudo aquilo que Tu tens nos concedido, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Pai. Posso curar o enfermo, libertar ao cativo, ó Pai, dar alegria aos corações daqueles que estão desfalecendo. Posso dar temperança, amor, cada dia mais e mais, ó Pai, possa estar em nossos corações. Nós pedimos todas essas bênçãos, Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Pai, e amém. Glórias a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que mensagem, irmãos. Vocês vão ver o que vamos adentrar aqui mais para frente, sobre esse descanso, sobre estar ali na fronteira e não querer atravessar, participaram, comeram dos frutos, mas recusaram avançar. Ei, irmãos, quem pode entender isto com sua mente espiritual, quando ele entender isso, ele será mais grato a Deus. Ele terá gratidão sempre em seu coração para com Deus, porque olhar o que éramos e aonde Deus nos colocou hoje
não apenas filhos por ter nascido na família, mas filhos adotados, por causa de seu posicionamento. Aleluia, meu. Isso é grande demais. Deus abençoe a todos vocês. Todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Nós vamos aqui comunicar a audiência dos nossos irmãos. Estiveram conectados através da internet, nosso irmão Vilmar, Marcos, irmã Marli. Irmão Otto, daqui de Ariquemes, né? Irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmã Juscelia, Paradim, irmã Marta, Ariquemes. Irmã Meire, Jandira, São Paulo. Irmão Cosme, Jandira, São Paulo. Irmão Romeu Weisman, aqui de Ariquemes. Irmão Maria José, Alto Paraíso. Irmão Alex Araújo, família, Carapicuíba, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Mariluz, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Letácio Júnior, né, de Alagoas, né, Maceió. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E a irmã Patrícia Tudeia também está aí conectada. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que muitos não conseguem comunicar aí, né, na audiência, mas nós sabemos que vocês estão aí e somos sempre privilegiados em ter a audiência de cada um de vocês. Nós vamos agradecer ao Senhor com um louvor, e após esse louvor já estaremos todos despedidos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Ailton também está conectado, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero apenas me assentar e ver Oportunidades. o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, e apenas me entregar e crer e me render aos teus caminhos, e então me aproveitar das horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza opera em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Aleluia. Só é através dos problemas que chegaremos a ser perfeitos. Quero apertar meus passos, me esquecendo de todo o cansaço, porque é impossível que este caminho não me leve a ti. Quero morrer a cada dia. Quero morrer a cada
ti, Jesus. Que claro como o dia seja ao meu coração. E se eu perder tudo por ti, do outro lado eu terei um galardão. E então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. À perfeição. À perfeição. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.